Esse mapa de acesso lógico, o MAL, ele tem qual característica? Ser um recurso, um instrumento onde o desenvolvedor especifica como as funções do sistema irão utilizar o modelo de dados que será implementado. Então, indicando alguns, relacionando algum. Registro de informações sobre acesso. Estamos falando de log. Pode acessar dados sobre prioridade, com qual periodicidade? Entre outros dados, pelo menos no que está aqui escrito. O que são esses entre outros dados? Exemplo que eu dei há pouco. Você tem uma tabela que cadastrou os 27 estados do Brasil, nunca mais ninguém vai mexer nessa tabela. Vai recuperar sempre. Vai ter sempre select sendo feito lá. Mas não mexe mais nela. Então, isso é uma característica do que? Física dessa tabela. Ela não vai ter expansão, ela não vai sofrer update, ou muito raramente. São características. E o acesso? Não, o acesso é contínuo, porque tudo que é consulta vai precisar recuperar de que estado é. Isso são características que formam o MAL. E quem está cuidando de conhecer o projeto mais, quem foi fazer a abstração e tal, é a equipe daqui. Então está lá, o projetista, o analista de sistema e tal, eles é que vão ter que fornecer muitos dados através desses dois artefatos para o DBA. Montar o projeto físico que vai atender bem o projeto lógico que foi aqui desenvolvido. Aqui, um exemplo, normalmente, empresas diferentes, elas têm as suas representações, os seus MAL, né, o relatório MAL, feito para atender as especificidades dela. Nós estamos olhando aí para um que seria no âmbito mais geral. O que é isso aqui? Pensem mesmo, é um formulário. O que temos aqui? Ó? Sistema. Então, seria o nome do sistema ao qual pertence. Vamos pensar aqui, ó, o sistema acadêmico da UNB. Qual é o programa que a gente vai trazer? Alguns dados aqui, eu já comento o que vem aqui agora. Aí você fala assim, ó, manipulação ou consulta, é a parte que cuida de discente, de alunos. Ele está sempre disponível online. E esses dados que a gente está passando aqui embaixo, eles são reais e acontecem diariamente. Número de execuções do que vier aqui embaixo. 10 mil na previsão do cara e o dia que ele forneceu esses dados aqui. Então, isso aqui é um relatório. O MAL é um relatório. O que tem na sequência aqui? Ó? Quantidade de comando. Então, ele vai falar, ó, eu estou passando 22 comandos. Então, vai contar a história do primeiro, do segundo, do terceiro e tal. No nosso exemplo, ele está passando um relatório com 2 comandos. Desse sistema, na execução desse programa, e que está o tempo inteiro disponível. O primeiro comando. Falou que é de leitura. Me dê um exemplo aí. Que comando que é de leitura em banco de dados? Select. Select. Então, ó, repare que os dois exemplos, o cara está passando no relatório para o administrador, para o DBA, exatamente 2 consultas. Essa daqui, número de linhas previstas na recuperação do resto dos detalhes que vem aqui, ó. 1. Número de execuções diárias. A previsão, 10. Que tabela que esse cara acessa? Contrato, só uma. Primeiro está vindo aqui os atributos que ele vai jogar na tela, projeção, lembrando aí da álgebra relacional. É o que o usuário quer ver. Então, vou só fazer uma consulta sobre essa tabela, vai estar recuperando esses dados que são relevantes, e aqui a restrição. Se não tivesse nada, ia estar vazio isso aqui. Não, ele vai lá e recupera os 27 estados, sem problema. Não, esse aqui, ó, ele tem uma condição. Está lá, número de contrato. O que é isso aqui? É um atributo que está nessa tabela. Como só ela está sendo feita, ela tem que existir em contrato. Igual, alguém já viu essa expressão aqui para programação, ou mesmo em banco de dados? Se ele colocou um E comercial e um var aqui, o que seria? O que ele quer dizer com isso aí? A ideia é, vem vindo um dado de campo da tela, por exemplo, tem uma aplicação rodando, não tem um dado fixo ali. Ele está falando, ó, vai ser um dado que vai vir, que o usuário digitou lá no formulário que ele está preenchendo e vai disparar essa consulta aí. Então, ele está falando, vai vir o quê? Um dado da memória, que vai ter que ser igual ao número do contrato. E qual é a classificação, a ordenação aqui? Ele está falando, não tem um order by disponível. O de baixo, está falando, ó, segundo comando, que faz parte desse lote, o lote do MAL. É no mesmo sistema, o mesmo programa em execução, com essas mesmas características. Só que é outro select. Vamos ver se é outro mesmo? Esse aqui, ó, ele tem a previsão de recuperar 10 mil linhas. Número de execuções, 10 mil vezes aonde? No dia. Quais são as entidades envolvidas? Tem 2 aqui, ó.
Está pequenininho, mas tem uma vírgula aqui, e essa tabela chama parcela contrato, é uma só. Tem duas, então, aqui. Esse aqui são os dados que vão ser apresentados para o usuário. Essa daqui, ó, é uma restrição mais complexa do que a anterior, né? Ó. Ele está fazendo, se olhar aqui, só a primeira condição antes do E, isso aqui é uma junção. E aqui ele está indo buscar uma pista, ó, numa data tal com um valor específico da parcela. E aqui tem order by. E tudo isso é importante? Sim. Comentário que eu já fiz em alguma aula para trás. Vai recuperar 10 mil linhas. Ele vai ter que arrumar espaço para pôr as 10 mil linhas na memória, para colocar os 10 mil tuplas nessa ordem aqui. Então, ele só pode deixar isso aqui pronto para mostrar depois que estiver na ordem. Essa aqui não tem order by, supondo, né? Ele está falando que é uma só, mas supondo que fosse mais, fosse também 1000 tuplas, qualquer coisa assim. Ele já vai achando, vai vendo que vai tendo que mostrar, ele pode ir descarregando da memória e jogando na tela para o usuário ver.